E aí, pessoal, boa. Vamos retornar mais uma aula de geografia, lógico. Temos que trabalhar essas questões aí de geografia sobre industrialização brasileira. Aula passada já iniciamos falando um pouquinho de como se deu todo o processo da industrialização brasileira. Iniciamos, falando um pouquinho sobre como se deu o processo pré-industrialização, quais foram os fatos que aconteceram, que estão relacionados lá ao século XIX, principalmente. Vocês vão lembrar especificamente quando a gente fala sobre esse processo da cafeicultura no Brasil e também especificamente quando a gente fala, sobre a chegada, do processo de tanto da questão do fim da escravatura brasileira e o início também, do que a gente chama do período da República. Tudo isso vai dar incentivo, às pessoas começarem, a esse processo de industrialização brasileira, ok? Isso aqui é só uma dica só para você relembrar. Depois eu falei na aula, no finalzinho da aula eu falei um pouquinho sobre Vargas, que Vargas é o que vai dar o sentido específico, sobre a primeira, digamos assim, a primeira etapa da industrialização brasileira, Vargas veio com seu modelo específico, ele tem um modelo específico nacionalista e tal. Tudo isso vai trazer uma nova ideia, aparatos para o Brasil. Lembrando que essa industrialização brasileira ela é classificada como tardia, Uma industrialização começou um pouco tarde aqui, não só aqui no Brasil, como também na América Latina como um todo, São características que vocês devem levar em consideração, trabalhar essas ideias, E lembrando que essa questão de Vargas, além de ser a industrialização ser tardia, a questão também específica de Vargas trabalhar com o nacionalismo era um contexto histórico que estava acontecendo, Crises mundiais, Segunda Guerra Mundial, tudo isso fazia com que você meio que se fechasse, porque o mundo estava, nesse período, de guerras e crises. Tudo isso aí então colaborou para Vargas entrar nesse mecanismo aí nacionalista, substituir as importações e assim por diante, criar todo esse processo que Vargas estava criando naquele início, de processo de industrialização brasileira. Agora a gente vai, falar um pouquinho de outro presidente que foi muito importante, A gente vai falar um pouquinho hoje sobre o famoso JK ou Juscelino Kubitschek, como a galera coloca aqui, para vocês. Eu vou falar um pouquinho hoje sobre, JK, o famoso, que vai entrar na presidência de 1956 até 1960. Vocês vão lembrar aqui de algumas coisas importantes que vai acontecer, entre esses períodos aí de Vargas até chegar no JK. Vamos lá, vamos lembrar, Vocês devem lembrar que depois, quando é lá em meados de 1952, vai acontecer exatamente uma coisa importante, Vargas retorna ao poder. Já falei isso para vocês na outra aula, E é nesse período que ele vai criar, por exemplo, a formação da Petrobras, em 1953, certo? Então, em 52 ele volta, em 53 ele cria a Petrobras e quando é em 54 acontece, o seu suicídio, e tal. Vargas sai exatamente desse mecanismo da produção política brasileira. Quem assume no seu lugar é o seu vice, Café Filho, na época, então, em 54. Depois a gente vai ter outros governantes, escolhidos interinos e tal, mas a gente não vai ter uma eleição, propriamente dita, como a gente fala e tal. E daí a gente vai ter exatamente, pessoal, em 56, o processo da chegada do poder por eleições, JK chega ao seu poder, e tal. JK ele vem com outra perspectiva, Ele já vem com outra perspectiva. E por que vem com outra perspectiva? Tem a ver com o contexto que nós estávamos vivendo também a nível mundial. Olha, hoje a gente vai lembrar que JK vai entrar no poder, já com uma característica bem diferenciada, porque a gente já estava no contexto, bem efetivo, no contexto, da Guerra Fria,
E dentro desse contexto da Guerra Fria, que já estava bem mais efetivo, vai acontecer exatamente essa disputa entre capitalismo versus o socialismo. Olha, temos dois mundos aí, né, disputando aí vários espaços e tal. E isso faz também com que a gente entenda o que é que aconteceu com o JK, né, pessoal? JK vai trabalhar com ideia que a gente caracteriza, né, mas, digamos assim, né, tem uma caracterização bem mais voltada para o mercado internacional. Olha que coisa importante aí, a gente tem uma característica bem mais voltada para o mercado internacional. E por quê, pessoal? Porque vai ter exatamente o capitalismo como base, né, para esse processo, né, o capitalismo, o famoso capital estrangeiro, né? A gente tem entrada aqui, ó, bastante do capital estrangeiro. Então, a base do seu governo estava bem focada nessa questão, né, específica do capital estrangeiro, né? O que estava chegando aqui no Brasil é o que vai alimentar a política de JK, né? Então, essa política de JK vai ser bem diferenciada comparada à política que foi de Vargas, né? Olha que coisa interessante para vocês perceberem, né? Já fazer essas distinções de como era que era produzido esse processo, né, histórico, né, desses presidentes, o que eles caracterizaram o Brasil. E dentro dessa história aqui, né, do capital estrangeiro, outra característica muito importante, né, o desenvolvimento, né, o que a gente chama, né, que o governo de JK foi classificado como desenvolvimentista, né. Agora, cuidado, né? Não quer dizer que, por exemplo, Vargas não foi também desenvolvimentista. Ele foi também, ele buscou o desenvolvimento. Só que o desenvolvimento de Vargas, como eu falei para vocês, tinha a caracterização de ser um desenvolvimento voltado lá para o capital, né? O incentivo nacional. Enquanto JK, olha, ele fez a, digamos assim, a liberação principalmente das entradas do capital estrangeiro, como eu coloquei aqui para vocês, só que era de uma maneira interessante, né, pessoal? Ele buscava principalmente a questão do capital privado. Olha, isso aqui é uma coisa interessante para vocês pensarem também, né? Esse capital estrangeiro tinha um caráter privado. E por que tinha esse caráter privado? Ele não queria simplesmente que viessem para cá o capital vindo, né, dos outros governantes de outros países. Ele estava preocupado, né, que a gente tivesse a entrada exatamente o que é aqui de empresas, né? Olha a dica aqui, ó. A gente está pensando aqui principalmente na entrada das multis, né, que a gente chama de transnacionais. A gente tem aqui, ó, as multis. Então, ó, o objetivo de JK era atrair exatamente, né, essa entrada dessas, olha, dessas empresas privadas aqui para o Brasil. É tanto que você vai ver, perceber no período de JK um grande crescimento, né, dessa entrada desses, né, digamos assim, especificamente da entrada dessas empresas que vieram para cá. Classicamente, como vocês vão lembrar, né, o que mais tem a, digamos assim, a caracterização desse período foi principalmente as empresas automobilísticas, né? A gente vai lembrar aqui um caráter bem interessante sobre essas empresas multi e transnacionais, né? As empresas automobilísticas que vão dar esse caráter dessa entrada, né, aqui especificamente nesse período de JK. São algumas coisas para vocês perceberem, então, ó, que o que vai dar no caráter desse processo aqui da formação, desse período aqui, né, de JK, está especialmente, né, ligado a esse processo de desenvolvimento, principalmente do capital estrangeiro privado. Agora, não quer dizer que ele não dava também incentivos, lógico, ele dava incentivo também ao capital nacional. Só que o capital nacional também era
privado, né? Então a gente também tem o capital nacional. Eu também tenho a entrada, ó, de capital nacional. Também tenho aqui, ó, mas todos com sentido privado, né? Ele tinha esse incentivo, principalmente a questão dessas empresas, essa entrada, né, desse capital privado era o que fazia com que o governo, né, praticamente mantesse suas ideias. Uma outra coisa também que, né, ele trabalhou bastante aqui na sua época, né, foi a história do protecionismo, né, pessoal? Vocês lembram aqui também, ó, eu tenho dentro dessa característica o protecionismo. Olha, que é uma política também, né, que está ligada a esse processo específico, né, de crescimento que a gente fala, né, desse processo aí de crescimento, porque eu tinha que proteger o que fosse produzido dentro do Brasil. Olha que coisa interessante, né? Você ter exatamente o protecionismo ligado exatamente a você ter uma maior valorização a mercadoria que é produzido aqui no Brasil. Então, o governo de JK, ele trabalha especialmente sobre essas características, protecionismo, o capital nacional que vinha do próprio governo, né? A gente vai entender de onde é que era aplicado esse capital nacional também, e o capital estrangeiro, tudo privado, incentivados aqui pela entrada das multi e transnacionais. Vocês vão lembrar, né, que algumas empresas famosas de produção de automóveis aqui vão entrar, principalmente aqui no Brasil, como por exemplo, vocês devem lembrar da Volkswagen, né? A empresa clássica, né? Hoje em dia lá, inclusive até no ABC Paulista, nós temos assim ainda grandes empresas, BMW, a questão também específica, né, da GM e tal, são empresas que têm essa produção bem efetiva ainda ali dentro dessa transição ali em Santo André e ABC Paulista, né, no que a gente chama das regiões metropolitanas de São Paulo, tá certo, pessoal? Então, tudo isso encabeçado com essa ideia, né, que esse governo de JK trouxe para a gente nessa época. São algumas coisas que vocês devem lembrar e caracterizar, né, nesse período. Algumas coisinhas para vocês incrementarem toda essa história, certo? E a base desse planejamento, olha, a base desse planejamento que eu coloquei aqui para vocês, né, toda essa base aí, veio especialmente, né, olha, vamos aqui, veio especialmente com uma coisa, uma política que ele criou na época, né? Olha, ele trouxe um caráter, né? O que a gente chama do famoso plano de metas, né? Olha, a gente tem aqui toda a política de JK que ele implementava nessas questões veio através do plano de metas, né? E esse plano de metas ele foi dividido especialmente, né, em 30 metas voltadas para a política econômica e teve uma meta maior, né, que vai implementar essas 30, por isso vão ser 31 metas, né, que ele vai criar e que era a última meta, a famosa construção de Brasília. A gente vai falar um pouquinho sobre ela também, que é importante, né, pessoal? Então, ó, o plano de metas ele teve exatamente esse caráter, né, dessas 30 metas, ó, econômicas, e política, mais uma meta que foi, né, institucional. Que era exatamente essa meta institucional, a construção, né, a construção de Brasília, né? Então, a gente tinha exatamente esse caráter, né, desse processo. Primeiramente, falando sobre um pouquinho sobre essas 30 metas, né? Essas 30 metas estavam voltadas àquele caráter que eu já falei para vocês, né? A entrada principalmente, né, como entrar e absorver esse capital estrangeiro, né, esse capital externo, né? Ele estava voltado muito para essa questão do capital
externo, né, para fazer o processo de crescimento do Brasil. Isso aqui é uma caracterização importante para vocês pensarem sobre isso, né? Tanto que vocês devem lembrar, né, pessoal, que aqui é que a gente tem o aumento excessivo da nossa famosa dívida externa, né? Aqui a gente tem um aumento bem caracterizado desse processo. Vai começar aqui, vai se ampliar bem mais ainda, né, no que a gente chama do período do regime militar. Depois a gente vai falar sobre ele, né, em uma próxima aula, certo? Então a gente tem essa caracterização exatamente do processo do plano de metas, né? E ele tinha esse capital externo muito voltado, né, para a questão também, né, da produção. Vou colocar aqui para vocês, da produção de infraestrutura. E qual era essa produção de infraestrutura? Estava ligado principalmente ao que, pessoal? Principalmente a uma produção, né, de caráter energético, né? A gente tinha aqui a necessidade de energia. Olha, a gente tinha aqui, ó, uma produção principalmente de fontes de energia, aqui para vocês. E também tinha o caráter, olha, outra coisa importante aqui também é a questão do deslocamento, né, das mercadorias e de todo o processo de como a gente cria essas redes de conexão, né? Eu tenho também investimento aqui, principalmente em rodovias. Lógico, né, pessoal? Se eu tinha uma grande produção de automóveis, como eu falei para vocês, automaticamente eu teria que ter também, ó, um grande incentivo a esse processo de rodovias, né? E as fontes de energia aqui que eu estou falando para vocês, principalmente a gente vai estar ligado à questão, já aqui nesse primeiro processo das hidrelétricas, né? A gente vai estar nesse processo, como também ligado à questão do petróleo, né? A gente tinha entrada exatamente, né, dessa caracterização aí da chegada do petróleo. Lógico que a gente estava produzindo bastante automóveis nesse período e a gente precisava, né, desse petróleo para fazer todo esse processo, né, de produção. Então a infraestrutura estava ligada principalmente, né, como eu falei para vocês aqui, à entrada, né, a construção dessas fontes de energia, essa busca sobre essas fontes de energia e voltado também para a produção de rodovias. É aqui que vai ter exatamente rodovias que vão fazer o processo de interligação, né? Principalmente ali na região sudeste, vão ter construído várias, né, várias rodovias para ajudar nesse processo de escoar e também na chegada de mercadorias, né? Essa troca de... Você precisava também de matéria-prima que estava chegando, como também peças para fazer a montagem, né, desses automóveis aí, certo? Tinha essa caracterização específica. Então, as metas aqui econômicas estavam ligadas principalmente a essa questão da infraestrutura, de deixar o Brasil pronto para receber, né, essa entrada desses capitais estrangeiros junto com essas multinacionais, as empresas nacionais também que estavam surgindo, tudo isso aí estava nesse processo de construção. Isso aqui é uma coisa boa para vocês pensarem. E na política, né? A política eu já mostrei para você aqui no quadro anterior, né? A política, essa política protecionista, né? Protecionista, que exatamente era para você fazer um processo de proteger o produto interno bruto brasileiro. Olha, se vocês observarem, né, fazer uma comparação rápida, né, como o Brasil crescia antes, né, de JK e como ele cresceu pós JK, você vai perceber, pessoal, que você fica impressionado, né? Vocês vão perceber que nesse período aqui específico, né, olha, deixa eu botar aqui para vocês, né, quando a gente fala do PIB, o Produto Interno Bruto, né, galera? Lembrando que vocês têm que entender também o que é esse Produto Interno Bruto, né, pessoal? Isso aqui é a soma de tudo que é produzido dentro do Brasil. Olha a dica aí para vocês entenderem esse processo. Então, a soma de tudo que é produzido dos setores econômicos, tanto da agricultura, tanto do setor primário, né, setor secundário, que é a indústria, e do setor terciário, que é exatamente os bens e serviços. A soma
né, desses setores econômicos, tudo que é produzido internamente, né, por isso que produto interno, né, tudo que é a soma disso aí vai dar essa caracterização de o que está chegando, o que é que está sendo desenvolvido aqui no Brasil, que isso aí vai ser revertido em números, né, que está sendo crescido aqui no Brasil, que está formando esse processo. Isso aqui é uma dica importante para vocês pensarem sobre isso, certo? E esse PIB aqui, especificamente, ó, pense comigo, esse PIB vai estar ligado principalmente também, né, a essa questão, lógico, da industrialização. E você vai perceber que o PIB brasileiro vai dar um crescimento grande. No período de JK, pessoal, perto aqui da década de 60, vai chegar, olha, vai chegar a um patamar quase, né, parecido com a China, né? Olha, interessante, né? No período de JK vai crescer, o Brasil vai crescer em torno de 10% aí, ó, anuais. Olha, mais ou menos aqui 10%. É quase como a China estava crescendo, pessoal. Isso aqui é uma caracterização importante para vocês perceberem, né? Que o Brasil estava vivendo, né, esse processo de crescimento. Só que, cuidado, né? Você acha que quem é que se colaborava, quem é que estava recebendo esse valor, né? Quem é que estava entrando nessa ideia de receber esses valores que estavam fazendo o processo de crescimento brasileiro? Lógico que se aumenta essa entrada do capital estrangeiro, o mundo capitalista chega mais efetivo aqui no Brasil, digamos assim, isso vai caracterizar o quê? Olha, isso aqui vai caracterizar exatamente, né, o aumento também da desigualdade social. Aí você vai dizer, como assim, professor? Porque a riqueza, a gente sabe, do capitalismo, ela é forjada, né? Ela é construída, digamos assim, na desigualdade social, né, galera? Fiquem atentos, né? Sempre o rico vai ficar bem mais rico e os pobres sempre vão, né, reduzindo aí suas rendas também. Isso aí é uma caracterização, o capitalismo ele se alimenta disso, certo? Isso aqui são construções para vocês entenderem, né, todo esse processo. E eu não podia deixar de falar um pouquinho aqui também sobre a construção de Brasília, né, que foi uma das metas, como eu falei para vocês, formava aí a 31ª meta, né, sobre essa questão aqui da produção de JK. E dentro dessa questão da construção de Brasília, alguns fatores importantes vão ser levados em consideração. Primeiro, né, a capital antes de Brasília era o Rio de Janeiro. Estava muito focado ali no Nordeste e JK quis um processo, olha, interessante, né, pessoal? Ele quis um processo de interiorização do Brasil, né? A gente vai redescobrir o Brasil, né? O objetivo aqui, ó, é exatamente explorar também novas áreas, né? Que o Brasil era muito focado só no litoral, só na região litorânea e tal, e aqui a gente buscava, né, outras áreas para a gente construir e entender, né, esse Brasil, né, pessoal? Então tem essa caracterização importante para vocês perceberem, né, o que estava acontecendo nessa época. Então teve esse processo da interiorização do Brasil, tudo isso vai construindo um novo Brasil, e dentro desse caráter, né, pessoal, quem vai lá se deslocar para o Cerrado brasileiro, né? Lembrando que Brasília estava bem no Planalto Central, né, pessoal? Algumas relações aqui geográficas, né? Eu estava falando da construção de Brasília dentro do Cerrado, né? Do Cerrado, relacionada ao Planalto. Opa. Central brasileiro, né? Então, quem vai se deslocar para esse Planalto Central brasileiro, né, para construir Brasília, exatamente era aquela população que estava naquela perspectiva, vamos buscar esse crescimento, vamos procurar esse crescimento, já que o Brasil está crescendo aí em vento e popa com o JK, então vamos também, né, buscar melhorias, né, nessa caracterização. E nessa busca de melhorias, né, todo mundo começou a se deslocar exatamente para esses lugares onde a gente tinha o crescimento de infraestrutura, que Brasília foi nada mais, nada menos, né, que uma tentativa de mostrar que o Brasil também estava evoluindo.
Então, dentro dessas caracterizações, a gente tem, né, quem se deslocou lá para fazer essa produção específica de Brasília, essa construção de Brasília, eram chamados os candangos, né? Os candangos, olha, era chamado de candangos aqui, né? Que foram lá para fazer essa construção de Brasília. E pessoal, é interessante vocês perceberem a formação dos candangos, porque quem foi mais lá construir, como a gente sempre fala, né? Foram os nordestinos, né? Nós nordestinos, que também estamos inseridos nesse processo, né? Dessa construção de Brasília, né? Principalmente aqui os nordestinos foram os que mais se deslocaram lá para a região do Cerrado e fazer essa produção, né, da construção, como eu falei para vocês. O Brasil é bem construído aí nesse caráter, né, dessa formação, principalmente, né, pelo Nordeste, beleza? Pelos nordestinos. Então eu tinha essa caracterização aqui dos nordestinos, tanto que, né, alguns anos atrás e tal, as pessoas começaram a fazer a análise, né, de alguns lugares específicos da construção de Brasília, né, do famoso palácio, né, e tal. E nessas análises e tal foi descoberto, né, que embaixo, né, dos pilares de formação tinha muitos escritos desses candangos, desses nordestinos que foram para lá para fazer esse processo, né, de construção. E exatamente eles relatavam umas coisas interessantes, né, pessoal? O sofrimento que foi o processo de desbravar, olha, esse Planalto Central e construir uma capital brasileira, certo? Isso aqui é uma coisa interessante. Outra coisa interessante sobre Brasília, né, pessoal, é que com Brasília a gente entra, lógico, a gente está falando sobre um governo desenvolvimentista, a gente entra numa caracterização interessante, que é o processo das cidades planejadas, né, aqui no Brasil, certo? Depois da construção de Brasília, depois a gente vai ter, né, a formação da capital também de Tocantins, Palma, né? E ela também vai ser uma cidade planejada e vai ser exatamente essa caracterização. Você desenha a cidade como você quer, né? Monta as infraestruturas onde é que ela representa melhor, onde é que ela está aparecendo melhor e tal, e faz com que a gente tenha essa caracterização, né, dessas cidades construídas e depois é que as pessoas se deslocam lá para morarem, né? Lembre que quando a gente fala, né, sobre essa caracterização, a gente vai lembrar que as pessoas que construíram essa cidade geralmente não são as pessoas que moram nessa cidade, né? Vocês devem lembrar daquela música de Fagner, né, que é bem interessante, né? Que ele fala principalmente, ó, tá vendo aquele edifício muro, né? Moço, né? Olha, tá vendo aquele edifício, moço? Eu ajudei a levantar, né? E tal, mas hoje eu não vou poder entrar lá, né? A escola que eu construí, meus filhos não podem estudar lá, certo? E isso é uma caracterização para vocês perceberem como o Brasil ele foi crescendo, mas automaticamente, ó, crescia muito o PIB brasileiro, mas a desigualdade cada vez mais estava, né, nesse processo aí de deslocamento, né, pessoal? Isso aí é para caracterizarem essas formações aí interessantes para vocês pensarem todos esses aparatos que o Brasil estava, né, sendo construído, né? Isso aqui são algumas coisas para vocês pensarem, refletirem, né, sobre o que foi esse processo do governo de JK, certo, pessoal? Espero que vocês tenham, né, construído toda essa ideia. Pós JK a gente vai falar um pouquinho na nossa próxima aula, a gente vai falar um pouquinho especificamente, né, do que aconteceu, né, pós JK. Aqui a gente teve alguns probleminhas, né, com JK também. Como eu falei para vocês, a grande maciça entrada do capital estrangeiro fez com que a gente tivesse uma dívida externa ampliada, né? E esse processo da dívida externa ampliada e essas formações do capitalismo, né, bem efetivo, vai fazer esse processo de desigualdade aumentar e quem mais sofre é exatamente o quê? A população pobre, né, pessoal? Vocês já sabem que quem vai sofrer é a população pobre, como eu estou mostrando aqui para vocês, né?
e vocês entendem exatamente, né, como se dá todo esse processo de construção, né, do território brasileiro, certo, pessoal? Outra coisa aqui para a gente fechar nossa aula aqui importante, que JK, um legado que JK também vai deixar, é exatamente, né, uma coisa interessante, né? Com essa interiorização do Brasil, a gente vai começar a conhecer, olha, o centro-oeste brasileiro, né? Porque até JK, olha que coisa interessante, né? Até o período de JK, o centro-oeste brasileiro era muito esquecido, né? E tal, era muito voltado para essa questão ruralista, digamos assim, não tinha uma construção ruralista tão efetiva. Vocês vão lembrar que a produção de gado e principalmente também a questão da produção de soja, né, que é bem efetivo lá no centro-oeste brasileiro, só vai começar anos depois, já no período da ditadura militar, né, meados da década de 70, onde a gente vai ter um incentivo, né, da chegada, olha, do que a gente chama da Revolução Verde aqui no Brasil. Certo, pessoal? Já tem uma aula sobre isso. Se quiser, vai lá no meu canal e assiste, né? Tem uma aula sobre Revolução Verde e a chegada, né, dessa Revolução Verde aqui no Brasil, certo? Como ela se deu, todo esse comportamento aí da entrada dos transgênicos aqui no Brasil, não é isso, pessoal? Isso é importante para vocês pensarem também. Então, JK é o que deixa esse legado de conhecer esse processo de interiorização, né, chegar até o centro-oeste brasileiro, e isso é o que vai dar o caráter da formação específica também, né, de você rebuscar e redescobrir, né, vai redescobrir aqui o Brasil. Beleza, pessoal? São características importantes. Espero que vocês tenham entendido aqui todas essas informações que eu passei para vocês. Tá a aulinha guardada, qualquer coisa, clica lá, assiste de novo e tal. E vamos embora, né? Estudar geografia, geografia na veia, né? Específico aí pra gente, beleza? Até a próxima, fiquem com Deus, namastê.